Introdução. Olá! Hoje vamos explorar dois conceitos essenciais no cálculo: a diferenciação e as derivadas. Estes são conceitos fundamentais em matemática, que nos ajudam a entender como algo muda em relação a outra variável, aplicando-se em áreas como física, economia e engenharia. Vamos ver como isso funciona. 2. O que é uma derivada? Primeiro, o que é uma derivada? Uma derivada representa a taxa de variação de uma quantidade em relação a outra. Imagine que você está dirigindo um carro. A velocidade é a taxa de variação da sua posição em relação ao tempo. Assim, a velocidade é a derivada da posição. Derivadas nos ajudam a medir essas mudanças. 3. O conceito de limite. Para entender a diferenciação, precisamos falar sobre o conceito de limite. Limite é a ideia de aproximar-se cada vez mais de um valor. Quando falamos sobre derivadas, calculamos a taxa de mudança em um ponto específico aproximando um valor o mais perto possível de outro. Esse processo permite que encontremos a inclinação de uma curva exatamente em um ponto. 4. Notações comuns de derivadas. Existem algumas formas de representar uma derivada. A notação mais comum é de dx, que indica a taxa de variação de y em relação a x. Outra notação é fx, que representa a derivada da função f em relação a x. Essas notações são essenciais para identificarmos que estamos trabalhando com derivadas. 5. Regras básicas de diferenciação. Para calcular derivadas, usamos algumas regras básicas. Por exemplo, a regra da potência nos diz que a derivada de x elevado a uma potência é essa potência multiplicada pela variável elevada a uma potência menor. Se temos uma constante, sua derivada é zero, porque uma constante não muda. Existem também regras como a regra do produto e a regra da cadeia, que ajudam a lidar com funções mais complexas. 6. Interpretação geométrica das derivadas. Mas o que a derivada significa geometricamente? Pense em uma função curva. Em um ponto específico dessa curva, a derivada representa a inclinação da linha tangente naquele ponto. Em outras palavras, a derivada nos dá uma ideia de quão inclinada, ou curvada, é a função em um ponto específico. 7. Aplicações das derivadas. Derivadas têm inúmeras aplicações práticas. Em física, por exemplo, a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade, e a derivada da velocidade é a aceleração. Em economia, usamos derivadas para encontrar o ponto de máximo lucro, ou de menor custo em uma função de lucro ou de custo. Essas aplicações mostram o valor das derivadas em resolver problemas do mundo real. 8. Resumo e conclusão. Para resumir, vimos que a derivada é uma ferramenta para medir a taxa de mudança de uma quantidade em relação a outra. Aprendemos o que é diferenciação, o papel dos limites, as principais notações e as regras básicas de derivação. Também vimos algumas aplicações úteis das derivadas em diferentes áreas. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a entender esses conceitos fundamentais da matemática. Esse roteiro de narrativa oferece uma visão completa e simplificada de diferenciação e derivadas, sendo ideal para um vídeo instrucional.